até a aurora de mira, marja que está chorando. Cabo Verde comemorou com pompa e circunstância os seus 50 anos de independência nacional. O 5 de julho foi celebrado com solenidade e várias atividades culturais, artísticas e cívicas que vêm acontecendo desde abril e se prolongam até dezembro. As celebrações arrancaram na Ilha de São Vicente no dia 25 de abril, dado o simbolismo da data e a sua relação com as lutas de libertação nos países africanos de língua portuguesa. O ato oficial aconteceu no Centro Nacional de Artesanato e Design, um emblemático edifício que acolheu convidados, entidades oficiais, membros do governo e do corpo diplomático. A festa prolongou-se depois para a Rua de Lisboa, no coração do Mindelo, e o povo aderiu em massa, todos em torno de um lema só: Cabo Verde, nós orgulho, nós futuro. « 5 de julho é hoje o dia. 50 anos depois de conquistar a liberdade, Cabo Verde ergue-se com orgulho para celebrar a sua caminhada como nação soberana. As comemorações do 50º da independência decorrem por todo o país e na diáspora, com uma programação carregada de simbolismo, emoção e de esperanças renovadas. Na cidade da Praia, a capital vibrou desde as primeiras horas do dia. A manhã arrancou com a habitual sessão solene na Assembleia Nacional, com os principais órgãos de soberania, combatentes da liberdade, sociedade civil e membros da comunidade internacional. «50 anos exigem convidados de honra. Marcaram por isso presença os presidentes Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, Sissoko Embalo, da Guiné-Bissau e Diomaye Faye, do Senegal. O Grão-Duque Henrique esfiou a delegação do Luxemburgo, um dos principais parceiros de cooperação e onde há uma grande comunidade de imigrantes cabo-verdianos. Já com o Salão Nobre da Assembleia Nacional completamente cheio, a cerimónia iniciou-se com um momento cultural carregado de simbolismo. De seguida, nos seus discursos, os representantes dos 3 partidos políticos com assento parlamentar destacaram a importância de se refletir o caminho feito por Cabo Verde, apontando o percurso, sacrifício e autodeterminação do povo cabo-verdiano. Houve quem fê-lo na clandestinidade e quem, de forma destemida, tem entregado a força da sua juventude sempre... O presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, apelou aos cabo-verdianos para que não percam o fio da sua história e não se esqueçam do que a independência representa para o país. Lembrou ainda o que ela custou para o povo, depois de um longo período colonial de mais de 5 séculos. O que ela nos custou enquanto povo, que passou por um longo período colonial de mais de 5 séculos. A independência não foi uma dádiva. Ela foi uma conquista do nosso povo, que, cansado da condição de subjugação colonial, não obstante as agruras do caminho, deu de si tudo o que pôde, na firme esperança de transformar sonhos em realidade de um amanhã mais auspicioso. Se é verdade que a independência é obra do povo cabo-verdiano, porém, manda a honestidade intelectual e a paz com a nossa história, aceitar que ela luziu nestas ilhas vertidas no Atlântico, porque houve quem acreditasse.
houve quem lutasse agarrado às armas ou no campo das ideias, da cultura e da educação. A União Europeia e o Banco Africano de Desenvolvimento. O Presidente da República fez um longo agradecimento aos parceiros internacionais e afirmou que, com o 5 de julho de 1975, os cabo-verdianos ganharam o direito de escrever o seu destino com as próprias mãos. Percurso de glórias e desafios. José Maria Neves frisou que a independência foi arduamente conquistada. A independência. O sentimento de nação, forjado na desgraça e na incerteza, foi determinante na luta contra a pobreza, pela dignidade e pela independência. Reitero que foram homens e mulheres de visão que souberam mobilizar corações e mentes em torno de uma causa maior, a autodeterminação e a independência das nossas ilhas. Neste particular, permitam-me destacar a figura ímpar de Amílcar Cabral, um visionário, um pensador que soube unir ilhas e povos em torno de um ideal comum, estabelecendo os alicerces de uma comunidade política livre e soberana. Em 1991, cerca de 15 anos após a independência, Cabo Verde protagonizou uma transição política exemplar, pacífica e civilizada do sistema de partido único para um regime de democracia representativa. Desde então, sucessivas gerações de cabo-verdianos, oriundos dos mais diversos quadrantes ideológicos, sociais e institucionais, com ou sem filiação partidária, têm contribuído para o aprofundamento do Estado de Direito Democrático, para o reforço das instituições, para o progresso económico e consolidação de uma cultura cívica e participativa. Muito orgulho de ser cabo-verdiano e muita vontade de que continuemos nessa mesma via e que consigamos, nos próximos 50 anos, pelo menos, ter já um Cabo Verde muito diferente, para melhor, para que, de facto, o povo cabo-verdiano viva bem com todas as condições aqui em Cabo Verde. Se nós conseguimos dirigir um Estado, construir uma democracia, ser uma referência a muitos níveis no continente africano e no mundo, quer dizer que temos capacidades, temos recursos que, se forem potenciados, se forem explorados ao máximo, explorados no bom sentido, podemos almejar dar um salto qualitativo nos próximos tempos, na próxima década ou nas próximas 2 décadas. Na tarde de 5 de julho, a Avenida Cidade de Lisboa recebeu o grande desfile das Forças de Defesa e Segurança e das Forças Vivas da Nação. Um dos momentos marcantes das celebrações dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Num ambiente carregado de emoção e orgulho, as Forças Armadas, a Polícia Nacional, agentes prisionais, Polícia Municipal, bombeiros e diversos representantes da sociedade civil encheram a avenida de cor, ritmo, disciplina e simbolismo. Durante o ato foi prestada homenagem à história, à soberania e à força coletiva do povo cabo-verdiano. Além das forças de defesa e segurança, desfilaram também grupos culturais como as tabancas, os grupos de carnaval e de dança, mostrando a riqueza e a diversidade da cultura nacional. A batucada, os trajes tradicionais e os sorrisos dos participantes contagiaram o público que encheu a avenida para celebrar meio século de independência. O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, participou no desfile e mostrou-se impressionado com o espírito das comemorações. Excepcional esta festa, única e inesquecível. Tudo, a sessão da manhã,
agora este desfile impressionante, militar e popular, de uma riqueza, de uma variedade, com um lado genuíno e forte, impressionante. É real, estamos em festa. O centro histórico do Platô transformou-se num grande palco de celebração, com uma programação especial que valoriza a música, a cultura e a identidade nacional. A noite musical do cinquentenário contou com artistas de várias gerações e ritmos, distribuídos em 3 palcos. A música é um veículo importante para a transmissão de qualquer tipo de mensagem. E depois é a nossa principal bandeira. A música de Cabo Verde é mais conhecida do que o próprio país. Mas os músicos também têm que ter essa responsabilidade de motivar, incentivar, apelar à união, porque somos um país pequeno e a música tem esse papel e acredito que vai continuar a desempenhar esse papel. Eu lembro muito na altura, em 75, antes de 75, claro, porque a independência foi em 5 de julho de 75, eu tinha 12 anos na altura. Eu lembro de toda aquela festa que tiveram lá na minha zona, que é Praça Estrela, Rua de Craca, né? Eu lembro de tudo aquilo. Quando estavam a arraiar bandeira português, isso era a bandeira de Cabo Verde. Muita gente a chorar, etc, muita emoção. Eu lembro disto. Eu era pequeno, mas eu lembro. Uma mensagem eu envio para todo o povo cabo-verdiano, artistas, músicos, toda a gente, todo bom cabo-verdiano, um grande abraço. Que venham mais de 50 anos de independência, mesmo que eu cá não esteja, de certeza estarei do outro lado. Mas pronto, venha mais independência, venha mais liberdade social e venha tudo aquilo que a gente está a precisar melhor. Mas em todos os domínios, não só para mim, para si, mas para toda a gente. No outro palco, o da Morna e da Diáspora, passaram nomes como Armando Soares e cantores das Noites da Praia, o veterano Dani Silva, Jorge Humberto e o emblemático conjunto Bulimundo. Os Bulimundo regressaram aos palcos depois do interregno de quase 20 anos. Fundado em 1978, num período de grande agitação no arquipélago, o grupo teve um papel importante no panorama musical do país. Os Bulimundo ousaram eletrificar o Funaná, trazendo do interior da Ilha de Santiago para os palcos, rádios e discos. Aliás, esta é tida como uma das maiores conquistas da música cabo-verdiana no seu processo de autoafirmação. Muitos parabéns, Bulimundo! E este ano o conjunto foi homenageado com o Prémio Carreira na 14ª edição dos Cabo Verde Music Awards, que também se associaram às celebrações dos 50 anos da independência. E o porta-voz quer deixar algumas palavras. Hoje, e na Cabo Verde, toda a nossa cultura, uma forma mais para poder unificada, não? Olha que tem um consenso, não? O senso de comum, não? Quer dizer, já que temos muitos e polêmicas, mas que vem que se vê, já não nos cabeça, já não conche, cabo-verdiano, já não irmandade, se une também, mas grande demais, mas cheio demais, mas usa mais badana que não tem, nos irmandade, não? Nos irmandade, usa mais badana que não tem. Desde 5 de julho que está em circulação o selo comemorativo dos 50 anos da independência de Cabo Verde. As ilustrações são do artista plástico Tutu Souza e refletem o papel dos Correios de Cabo Verde na divulgação da cultura, valorização das datas históricas e do património nacional. O selo simboliza o orgulho cabo-verdiano e também a visão que o artista tem sobre o percurso histórico do país. Quando eu coloco no selo pessoas com os braços para cima, esse orgulho que nós todos sentimos, por exemplo, quando vemos a nossa seleção nacional a jogar, são coisas que o homem às vezes nem consegue explicar. É uma coisa, é um sentimento enorme. Então,
procurei passar esse sentimento também para o nosso selo. Quando eu coloco uma bandeira nacional ao vento, rumo ao futuro e com as pessoas de baixo para cima, é exatamente isso que eu procuro passar. O orgulho de ser cabo-verdiano. No âmbito do cinquentenário está patente no Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde a exposição e lançamento do catálogo Macarronésia 1975-2025. Um projeto conjunto que celebra os 50 anos da independência, assim como os 50 anos da autonomização política dos arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias, refletindo uma história partilhada entre os 4 territórios da Macarronésia. Este aqui retrata mais, portanto, aspectos políticos, portanto, mostrar o que foi a luta, portanto, pela libertação e autodeterminação dessas regiões e todo o processo, todo o percurso, e também aqui a realçar que esta exposição tem um catálogo. Tem um catálogo que resultou também nessa parceria, para além da equipa da FEDAC Gran Canárias, também a Universidade de La Palma fez um enquadramento histórico, portanto, desse percurso, portanto, da evolução demográfica, da evolução social que essas sociedades sofreram nestes 50 anos. Para além de divulgar o património fotográfico comum da região, a exposição documenta 5 décadas de transformação nos domínios da economia, cultura, política e vida cotidiana, refletindo os percursos singulares de cada território e os laços que os unem. Nós temos aqui patente nesta exposição aspectos sociais, aspectos políticos, retratando, portanto, todo o trabalho que o povo desses 4 arquipélagos foram desenvolvendo ao longo da sua luta pela sua autonomização, pela sua autodeterminação, o caso das Canárias, o caso dos Açores, o caso da Madeira e o caso de Cabo Verde em particular, que felizmente ou infelizmente foi o único que acabou por se tornar uma região independente. Portanto, e também aspectos culturais, mostramos traços que nós temos similares, aspectos agrícolas, aspectos económicos, portanto, tentar retratar a evolução da nossa sociedade nos últimos 50 anos. Ainda nas comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde, 50 mulheres foram homenageadas no primeiro Fórum Internacional sobre Mulher e os Desafios do Desenvolvimento. O objetivo principal da cerimónia foi reconhecer o percurso, o mérito e o contributo de mulheres que se destacaram desde a independência até aos dias de hoje, nos domínios académico, cultural, esportivo, económico, político e social. A doutora Maria Carvalho, promotora deste evento. Hermínia Curado é escritora e ativista social e foi uma das homenageadas. Nasceu em 1944 em São Vicente e viveu de perto o antes e o depois da independência do seu país. No Cabo Verde pós-75, foi docente, técnica na direção de formação profissional, fundadora e presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, deputada da Nação e membro da Organização das Mulheres de Cabo Verde. É a primeira vez que Hermínia recebe uma homenagem pelo seu contributo à nação. O olhar que tem destes 50 anos de independência é um olhar de esperança, de que Cabo Verde cresça e seja ainda melhor no futuro. Muito já se fez. Todos os governos que passaram por Cabo Verde fizeram a sua parte. Todos eles. Não podemos fazer exceções aqui. Todos trabalharam, cada um à sua maneira, mas sempre contribuindo para que Cabo Verde se tornasse naquilo que é hoje. Porque o Cabo Verde de hoje não tem nada a ver com o Cabo Verde de há 50 anos. Porque eu lembro-me, quando nós recebemos Cabo Verde, independente, o cofre estava vazio, não tínhamos nada.
Portanto, começamos do zero. Eu quero fazer aqui uma homenagem aos combatentes da pátria, que lutaram, mulheres e homens, que lutaram para a nossa independência. De atleta, treinadora, primeira mulher presidente de uma federação, a presidente do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano e membro do Comitê Olímpico Internacional. Filomena Fortes é filha de mãe cabo-verdiana e pai angolano e foi em Angola que começou a traçar a sua carreira como desportista. Veio viver para Cabo Verde pouco antes de fazer 18 anos, numa época em que eram muito poucas as mulheres a destacarem-se no desporto, em especial na sua modalidade, o handball. Filomena reconhece que muito mudou em 50 anos ao nível da representatividade da mulher em todas as esferas, incluindo no desporto. Filomena Fortes também foi uma das 50 mulheres homenageadas por ocasião dos 50 anos da independência de Cabo Verde. A sua homenagem celebra os vários contributos que deu ao desporto e à emancipação da mulher. Cabo Verde evoluiu muito. Primeiro, de como é que foi deixado Cabo Verde pós-independência, certo? O que Cabo Verde fez? O que os governantes naquela altura, penso que traçaram políticas emergenciais para poder tirar Cabo Verde do marasmo em que estava. Pobreza. Havia muita pobreza, nós não tínhamos muitas infraestruturas e também vejo que a nossa diáspora teve um papel e continua a ter um papel fundamental no desenvolvimento do país. São muitos os rostos, as histórias e os eventos que contam e celebram o percurso de 5 décadas de independência. Por todo o país, o orgulho nacional falou mais alto. A bandeira subiu aos mastros mais nobres e festejou-se um país que começou a caminhar sozinho em 1975. Um jovem país, com muitas conquistas alcançadas, mas também ambições para um futuro onde ainda há muito por fazer.